Fala pessoal, beleza? Recentemente eu soltei um vídeo aí a respeito do seguro e acho que todo mundo vai concordar que seguro já não é uma coisa muito barata, né? Normalmente. E quando se trata de seguro de moto, é que a coisa piora significativamente. Se você comparar em relação ao carro, por exemplo, o percentual de valor é muito maior, né? Claro, tem aí o lance do risco maior, de acidente e tudo mais, é verdade. Mas a diferença entre o bem, né, o valor do bem é consideravelmente maior. Então, por exemplo, uma moto aqui que é na casa de uns 13 mil de tabela FIP, você paga quase R$ 1.000. Em compensação, um carro de quase 50 mil, você paga aí em torno de R$ 1.500. É o que a gente tá pagando aqui. Então você vê que é meio injusto. Isso na minha opinião, tá? Mas infelizmente, pessoal, seguro é uma coisa extremamente importante, principalmente nas grandes capitais, tá? Tem tido muito acidente e o principal, né, que é o furto ou roubo. Ainda mais dependendo do modelo que você tem. É claro, né, que cada um sabe da sua condição. Eu sei que não é fácil, né? Viver no Brasil não é fácil. Mas às vezes um esforço ele compensa. E eu vou citar aí, que eu acho que eu já citei no passado, né? Não vou citar alguns detalhes, porque tenho certeza que algumas pessoas não vão acreditar desse lance de peça usada. Vou tentar achar aí o boletim de ocorrência para colocar. Isso foi em 2005, tá, pessoal? 2005, pessoal, peguei meu primeiro carrinho, né? Foi um milizinho, aqueles quadradinhos, caixa de fósforo, né? Mili era 2001 Smart. É o último antes de sair o motor Fire. Como o carro não era no meu nome, na verdade na época foi um acerto. Eu peguei esse carro da mulher do meu pai e ela pegou um outro para ela. Então, para fazer o seguro, né? Para fazer o seguro tinha que ser as questões burocráticas no nome dela. Então ela pediu, falou com a seguradora, a gente foi lá, fiz a vistoria, massa. No ato da vistoria eu já paguei a primeira. E aí passou-se e eu esqueci. Um mês depois, né, quando venceria a segunda parcela, eu não paguei. Porque eu me esqueci, não chegou os boletos para ela, ela não me avisou nada. Beleza. Nessa época, eu trabalhava como propagandista, tá, num laboratório. Então eu visitava médicos e a minha linha principal era psiquiatria, tá? Então eu tinha vários antidepressivos, antiepiléptico, ansiolítico, muito remédio tarja preta e trabalhava também com ortopedia. Então eu tinha uma pequena quantidade, né, de amostra de morfina, tá? Então eu trabalhava com isso, fiz o seguro foi cancelado, tá? O seguro foi cancelado automaticamente por falta de pagamento, então eu tive que fazer o processo de novo. Então assim, falei com ela para falar com a seguradora e tudo mais. Então nesse dia, no dia que eu ia fazer o seguro, o carro foi roubado, pessoal. Exatamente. Eu saí de casa atrasado, esperando o seguro, né? O cara vir fazer a vistoria. Como era feriado em São Paulo e o banco, a carga horária era vinculada a São Paulo, só depois que a minha madrasta, né, ficou sabendo, e aí ela me telefonou. Então eu saí de casa por volta de 9h15, 9h20. Como o carro era recém-comprado, tinha uns 2 meses, eu ainda estava ajeitando, né? Tinha comprado um aparelho de som, né? E aí
tinha comprado um módulo. E antes de sair de casa, 2 ruas depois da minha, tinha um cara que era equipador aqui. Já conheço o cara, e aí ele instalou meu som, né, e de lá parti. Para quem é aqui de Recife conhece o bairro ali de Afogados, mais ou menos, o Pontilhão. Então eu fui visitar justamente um psiquiatra na Vila São Miguel. Normalmente, pessoal, para quem não conhece, psiquiatra, ele faz consultas longas, meia hora, 45, 1 hora. Assim que eu cheguei lá, como eu já estava atrasado, a secretária dele tinha me informado que tinha acabado de entrar um paciente. E aí eu falei, não, eu vou embora, né? Tá? Então eu parei numa rua ao lado do consultório, ali na Vila São Miguel, para quem conhece. Entrei, ela me pediu uma amostra de um medicamento lá e eu saí. Eu tenho certeza absoluta que de relógio não foi 5 minutos. Exatamente, o carro ele foi furtado, pessoal, em menos de 5 minutos. No dia que eu ia fazer o seguro. Parece brincadeira, mas infelizmente é verdade. Levaram o carro, né? E aí eu passei o dia inteiro procurando esse carro, tá? Fui eu, meu pai e mais uma pessoa. Entrei em tudo quanto é favela. Quem conhece aqui, da Imbiribeira, Jardim São Paulo, Coque, Piedade, Candeias, né, Barra de Jangada e tudo mais. Falei com o pessoal que mexe com produtos ilícitos. Fui em alguns lugares que tinham pai de santos influente para perguntar se ele estava sabendo. E rolando a informação, né, que o carro não tinha seguro, que o carro tinha que aparecer. E de fato o carro apareceu, pessoal. De madrugada, já quando a gente voltou para casa, por volta de 2h30 da manhã, a polícia militar ligou para mim dizendo que tinha achado o carro, tá? O carro foi abandonado numa rua lá em Jardim São Paulo. Foi rebocado. Por quê? O carro era completo, tá? Tiraram o ar-condicionado completo, tiraram o forro de porta, trocaram as 4 rodas, né? Eram 4 pneus novos, colocaram 4 rodas, uma de cada modelo, arrancaram bateria, alternador, as placas de trás da sinalização das lanternas com soquete, com tudo, tá? Ou seja, tiraram o filé mignon do carro. Tiraram o volante. Para quem conhece esse Smart, ele tem um volantezinho diferente. Botaram outro lá no lugar sem o meio dele, né, onde fica a buzina. Iam tirar o painel, só que na hora que estavam tirando o painel, acho que desistiram porque quebraram o painel do carro, né, dentro. E aí, né, como eu conheço uma pessoa também que é despachante, a gente foi na delegacia, não precisou levar o carro, fez a vistoria no local mesmo. O carro, como não andava, botei em cima do reboque e levei para a oficina. Se eu fosse montar o carro completo como era novamente, não ia ter condição, tá? Na situação que o carro tava, pessoal, se eu tivesse feito o seguro, com certeza absoluta era PT, tá? Porque o custo seria muito alto para botar ele do jeito que era, tá? Ele não teve avaria física, mas muita peça cara foi roubada. E eu acredito também que eu ia ter uma bela de uma dor de cabeça, né? Porque você fazer o seguro e com 1 hora, 2 horas depois o carro ser roubado, provavelmente a seguradora iria querer fazer algum tipo de sindicância antes de pagar. Mas eu ia estar tranquilo e buscar meus direitos, porque eu sei que não foi nada de tentativa de forjar ou coisa do tipo. Tanto é que eu fiquei com fumo, né? Tomei um prejuízo monstruoso. Portanto, foi um prejuízo grande. Ainda tive que pagar reboque. Por sorte, como eu falei, conheço algumas pessoas que adiantaram a parte burocrática na roubos e furtos. Levei lá para a oficina da família. E ainda ficou barato, entre aspas, né? Porque eu não paguei mão de obra, obviamente. Senão seria mais caro ainda.
Por tudo isso que eu digo a vocês, eu sei que é caro, sim, eu sei que por muitas vezes a gente se chateia, né? Porque quantas pessoas não pagam aí há 2, 3 anos e nunca precisou usar, né? Não no sentido de um reboque e tal, mas no sentido de realmente perder o veículo, ter um sinistro, um acidente grande, coisa do tipo. Porque um reboque, quanto é que custaria aí? Vamos lá, R$ 200 em média, dependendo da distância. Então tá muito longe do valor que a gente paga na anuidade, né, do seguro. Mas infelizmente é a coisa que, se acontecer de você ter um problema e precisar, você vai lamentar profundamente se você não tiver com esse seguro. E como foi que eles levaram o meu carro? Simples, tá, pessoal? Eles quebraram a trava de direção. A trava de direção com a ignição foi deixada no carro, tá? Quebrada mesmo, literalmente, partida. Fizeram ligação direta e levaram o carro. Lembrando que esse carro não tinha COD, tá? Não tem chave codificada na época. E mesmo os carros que tem COD tem uma dificuldade a mais, é óbvio, tá? Por causa do imobilizador, né? Justamente dessa codificação da chave, mas não é impossível, tá? Quem é especialista em furtar carro normalmente leva uma central. O problema do furto é esse. E aí eu já fiquei preocupado porque, sinceramente, eu tinha dado o carro como perdido. Assalto, pessoal, numa condição dessa costuma ser melhor do que furto, por incrível que pareça. Porque normalmente quem furta carro é para desmanchar ou para clonar, para revender, alguma coisa assim. Então ele tem interesse realmente em alguma coisa no veículo. Então é por isso que ter o code ajuda, mas não é um negócio 100%. Porque o cara que é profissional, entre aspas, né? A gente usa esse termo no furto de veículo. Um exemplo, ele quer um Logan. Ele já vai lá e leva uma central do Logan desbloqueado do que ele quer. Então quando ele encontra na rua, ele simplesmente abre o capô ou entra no interior do veículo, aí depende de cada carro, e despluga a central original do carro e pluga uma outra onde o imobilizador está liberado. E aí acabou, fera. Aí não tem mais essa de chave codificada, que ele anula a segurança. Isso é rápido, tá? Não achem vocês que é coisa difícil de se fazer, não. Portanto, eu reforço aqui, o seguro ele é extremamente importante. Se você puder, faça. Claro que dentro da realidade de cada um. Mas eu já sofri na pele e o prejuízo, graças a Deus, não foi total. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.